A partir de agora, as chances de acontecer são grandes, principalmente quando se trata de Atlético, Flamengo e Palmeiras, eles encabeçando o futebol brasileiro, o que se refere à qualidade do futebol que os três apresentam. Hoje, a diferença do que Atlético, Flamengo e Palmeiras apresentam, e eu coloco o Atlético e o Flamengo mais do que o Palmeiras, não sei se vocês concordam. O Palmeiras tem um grande time, o Palmeiras tem um grande elenco, mas a forma como o Palmeiras joga é diferente. Você vê o Atlético e vê o Flamengo jogar, o Palmeiras é um time que parece, com tudo que tem, você não vê o Palmeiras atacando, você não vê o Palmeiras com alegria de jogar futebol. Mas é um negócio impressionante. É competitivo, né? E fez um trabalho... Competitivo pra ganhar de 1-0, né? Mas ganha. Ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Eu não tô falando que ele não ganhe título, sabe? Não é isso. Não te agrada o jeito de jogar. Você vê o jogo do Palmeiras, é um jogo lesco-lesco, como dizia o Fernando Sasso. É uma estratégia também, né? O Brasil quebrou um jejum de 24 anos sem Copa, mais ou menos assim. Isso, né? Apostando num sistema defensivo forte e eficiência na frente, porque Bebeto e Romário é uma das maiores duplas de ataque da história futebol mundial. O Palmeiras tem algo que a gente tem que parabenizar, que é a gestão. Inclusive, fez um trabalho de rejuvenescer o elenco. O Palmeiras está com um elenco bem mais jovem hoje que Atlético e Flamengo, por exemplo. Foi o que o Salom acabou de falar, que os clubes precisam oxigenar, e o Palmeiras fez isso, mantendo um time muito forte, agora com jogadores bons, porque tem dinheiro para isso, e ainda mais jovens. Então, o Palmeiras, assim como o Atlético e Flamengo, segue muito forte na temporada de 22. Agora, Álvaro, eu vou mudar um tiquinho o rumo aqui, né? O Panzi não vai se recordar, mas você com certeza vai se recordar, que nós somos da mesma geração. E eu estava vendo o jogo na TV e ouvindo a narração do Caixa, com o Henrique, o Cláudio, o Panzi, o Rubem Júnior, o pessoal todo. E aí o Panzi sempre destacava, né? Depois do jogo também na live aqui a Nath falou disso, mas o Panzi sempre destacava durante a transmissão, né, o prazer de estar assistindo a um jogo de futebol. Foi o jogo do ano até agora, sem dúvida nenhuma. Foi o melhor jogo de futebol no Brasil em 2022. Foi um jogo agradável, né? Isso, gostoso. O tempo passou rápido. O tempo passou rápido. A gente viu qualidade, a gente viu estratégia, a gente viu um tanto de gente boa de bola. A gente viu qualidade nas batidas de pênalti nos 5 primeiros. Exatamente. Agora, todos acertaram. Todos, aí muito bem batido. Eu comecei a viajar, eu nasci em 1968. Então, em 81, aquele Atlético e Flamengo do Serra Dourada, quem viveu todo o processo esperava o que aconteceu hoje lá naquele jogo do Serra Dourada, que era um jogo único, porque era um jogo de desempate do grupo deles da Copa Libertadores, pela qualidade que os dois times tinham, né? Eu não vou comparar a época, se o Flamengo de 81 até de 81 era melhor do que os de hoje, não é isso. Mas a expectativa em cima do jogo, era essa. Lá de 81, era de a gente ter no Serra Dourada o que a gente teve hoje na Arena Pantanal. O Wright não deixou. Se a arbitragem não tivesse influenciado naquela época, nós teríamos tido um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Um ano antes teve um grande jogo no Maracanã. Não, e no Mineirão. O jogo de ida, a final do Mineirão de 1-0, e que o Atlético podia ter vencido por mais. Sim. Eu fui ao jogo, até podia ter vencido por mais. Eu assisti. 1-0, mas eu assisti. 1-0 saiu barato. Sim. Até teve chance de fazer mais, às vezes 2, 3 de diferença. Mas aí eu comecei a viajar e eu pensei nisso. Quer dizer, é uma coisa legal nesse aspecto, né? Mas, e aí me aumentou ainda mais a depressão por 81, o Wright não ter permitido aquele jogo ser disputado no Serra Dourada. Aí Atlético e Flamengo vem em 2022, né? Mais de 40 anos depois, e eles meio que preenchem essa expectativa, porque foi um jogo extremamente prazeroso para quem gosta de futebol. E eu acho, Simões, eu concordo com você, até falei isso durante a transmissão, que vai ser uma característica dessa Supercopa. Porque os 2 anos anteriores também foram bons. O do ano passado foi um jogaço. O placar foi o mesmo. E foi pros pênaltis. E esse Palmeiras que você não curte tanto, foi melhor que o Flamengo. Finalizou mais, foi um jogaço também. As equipes entram mais leves. É final, mas, gente, é início de temporada. Vamos jogar futebol. Pronto, acho que os clubes entenderam isso. Agora, outro ponto, Álvaro, que é muito importante, e a gente percebeu, o Atlético viveu uma novela para poder conseguir contratar um treinador. E aí o Cláudio Rezende sempre trazia aqui que o Atlético não abria mão
da comissão técnica fixa, porque tinha a convicção de que esse pessoal precisava seguir na Cidade do Galo. E aí, Álvaro, vendo a reta final do jogo, a partir ali da metade do segundo tempo, a gente teve uma visão de que o Atlético, que iniciou a temporada depois do Flamengo, porque o Flamengo terminou a temporada dele dia 9 de dezembro. O Atlético jogou até o dia 15. E o Atlético deu férias aos jogadores até 17 de janeiro. Isso. Eu não sei quando o Flamengo voltou, mas eu acho que teve uma diferença significativa, tá? E a gente viu uma reta final de jogo, Álvaro, em que o Atlético, que voltou bem depois do Flamengo, se a gente for levar em conta o que a gente já tem disputado de temporada, com uma condição física infinitamente superior à do Flamengo. Que mudou 5 vezes e o Atlético, Isso. 2, eu não vou contar do Guga, que ele ficou 10 segundos em campo. O Atlético mudou com o Ademir e com o Vargas. Isso. E o Flamengo tirou simplesmente os seus 3 principais articuladores de jogadas ofensivas, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique voltou de lesão, vamos descontar. Mas Arrascaeta e o Everton Ribeiro saíram por questão física. Porque não fazia sentido tirar os dois se não fosse por questão física. Exatamente. E no Atlético, o Nacho correu, o Hulk correu, né? O Keno saiu, entrou o Vargas e deu um ganho, só aquela assistência pro Hulk. Mais tarde. E voltou mais. O Keno, assim como o Bruno Henrique. Mas olha como é que essa questão. Nós queremos uma comissão técnica fixa. O preparador físico, que é o Cristiano, né? Isso, Cristiano Nunes. O Cristiano Nunes, exatamente. Veio da sequência de 2021. O Atlético chega na primeira decisão de 2022 e sobra fisicamente em cima de um adversário que, tecnicamente, eles têm o mesmo nível. Nível parecidíssimo. O nível parecidíssimo. Mas o Atlético, fisicamente, e eu me recordo de outra coisa. O Panzi pode me consertar se eu estiver falando bobagem, errado, né? Mas eu lembro que existia a expectativa durante a narração ali do tempo do acréscimo, porque teve parada técnica, teve substituição, goleiro machucado, e aí o Daronco deu só 5 minutos, e desses 5, se cumpriu 3, foi muito, porque ainda teve outro problema lá que parou e... Com 48 e 30 o jogo parou. E não teve mais. 50 e ele acabou. Exatamente. E eu lembro você dizendo assim, se tem mais 5 minutos, o Atlético virava pra cima do Flamengo, porque fisicamente... Era a impressão que a gente tinha. Olha como é que isso faz diferença no futebol. Manteve a comissão técnica fixa, ou até poderia ter hoje outro preparador físico, outro método, um início de trabalho. De repente, fisicamente, o time vai e sobra no primeiro momento importante da temporada. Como sobrou ano passado durante toda a temporada. Exatamente. E eu acho até uma pergunta para fazer para o preparador físico, mas o cara está acostumado já a trabalhar com esse jogador, né? Ele participou da pré-temporada passada, ele já conhece esse jogador, ele conhece o histórico do jogador, ele acompanhou esse jogador durante toda a temporada. É muito mais fácil ele fazer a preparação desse jogador para uma nova temporada do que vir um cara de fora para começar tudo de novo. Talvez se fosse outro, não conheceria tão bem o Vargas, que estava vindo de uma lesão grave. Falou, o Vargas pode levar para viagem. Ele consegue jogar e entregar em 20 minutos o que ele bem fisicamente te entregaria em 90. Pode contar com esse cara. Então, o preparador que estava aqui, que conhece como na palma da mão. E aí eu coloco até o preparador de goleiro também, né? Porque o que o Everson fez na disputa de pênaltis, ele e o Hugo. Destacar o que o Hugo acertou praticamente o canto em todas as cobranças. Eu acho que só do Nathan Silva que ele errou. No jogo ele falhou demais, né? No primeiro gol do Atlético, você até destacou isso, né? E o goleiro do Flamengo não pode... E depois, no segundo tempo, teve uma outra que ele espalmou pro meio da área também. Mesmo tipo de falha. Agora, o Everson, eu acho que não é nem só pela disputa de pênaltis de hoje, que ele defende o pênalti do Vitinho e se consagra. O que a gente precisa avaliar do Everson é de quando ele chegou ao Atlético, o nível que ele tinha e o nível que ele tem hoje. E aí, é o que eu falei antes em relação ao Cruzeiro, do sistema defensivo, e o que eu falo agora em relação ao Everson. Você percebe evolução. O perigo no futebol é quando vem e começa a ter uma regressão. Eu acho que isso é muito perigoso. Então, o Everson é um goleiro, tecnicamente, e a gente diz assim, em relação a fundamento, superior hoje ao que ele era quando ele chegou ao Atlético, tanto que ele foi muito questionado e parte da torcida queria, inclusive, o Rafael como titular. Concordo.